A paz, povo de Deus, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, a sua casa. Nós estamos aqui no monte, como você pode acompanhar aí, ó, as imagens. Nós estamos aqui, né? Como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também fez quando esteve presente aqui nessa terra. E a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 23, diz que o Senhor Jesus, logo após ele despedir as multidões, né, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E a palavra de Deus diz que, caindo a tarde, lá estava ele só. Agora são exatamente 4 horas mais 20 minutos. E nós estamos aqui no alto do monte. Eu vim aqui, é claro, para apresentar a Deus os elementos, né? Tem aqui o azeite, que nós vamos ungir o Senhor, a Senhora, neste domingo, ungir os seus olhos. Tem aqui o sangue do cordeiro, que é representado, né, pelo suco de uva, e também a água. Claro que esses 3 elementos que representam espiritualmente a nossa vida diante de Deus, a unção, o sangue e a água que limpa, que purifica, né? Nós vamos estar nessa sexta-feira entregando para o Senhor, para a Senhora, o sangue do Cordeiro. Então, você que vai estar presente nessa sexta-feira, 8 horas da manhã ou 3 horas da tarde aqui na nossa sede regional em Salinas, eu vou entregar para você esse sangue do Cordeiro. Sangue esse que você vai passar nas ombreiras da porta da sua casa. E o milagre vai acontecer na sua vida. Pois essa é a certeza que nós temos. Que Deus vai abençoar o Senhor, Deus vai abençoar a senhora. E grandes milagres o Senhor, a senhora vai contar, vai testemunhar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar aqui e consagrar esses elementos. Pai, em nome de Jesus, consagra agora, Senhor, estes elementos. Consagra, meu Deus, o suco de uva, que representa o sangue do Cordeiro. Consagra também, meu Deus, este azeite, para ungir, Pai, o teu povo, meu Deus, já neste domingo, Senhor. Que o teu povo venha abrir os olhos e que venham enxergar espiritualmente, Senhor. Que a visão da fé seja aumentada na vida desta pessoa e que até o que era para dar errado, Senhor, venha dar certo na vida dela. Pai, consagra, Senhor, mais uma vez esse azeite. Consagra também, Senhor, esse suco de uva, essa água. Meu Deus, que a tua mão poderosa venha estar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Abençoa o teu povo, Pai. Senhor, abençoa o povo aqui de Salinas. Abençoa, Pai, o povo de Josenópolis, Vale das Cancelas. O povo ali, meu Deus, do Campim de Vacaria. Meu Deus, todos que estão nos acompanhando agora através das redes sociais. E também aqui, Pai, pelo canal Bispo Fernando Dantas. Meu Deus, abençoa essas pessoas, cada uma delas. Abençoa os teus filhinhos, Pai, ali da fazenda Olaria. Sim, Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida deles também. Que todos sejam abençoados. Pai, em nome de Jesus, que nesse domingo haja milagres extraordinários. Que a bênção do Senhor, Pai, sejam derramadas nesse lugar. Pois eu abençoo, meu Deus, cada pessoa que está ouvindo, que está vendo essa mensagem, essa pregação, que seja eles abençoados através desta oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim, né, em Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só.
Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, ficaram assustados, né? E exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Olha, quero dizer para o senhor, para a senhora, que tem situações da nossa vida que nós pensamos que estamos sozinhos e que não tem ninguém por nós, né? Às vezes, a solidão e até mesmo o mar da vida tem açoitado, tem nos levado para longe e muitas vezes até mesmo nos afastado do Senhor. Como aconteceu, né, com esse barco que estavam os discípulos. O barco foi afastado do Senhor Jesus por causa que o vento era contrário, né? E era açoitado ali pelas ondas e levava ali os discípulos cada vez mais para longe. E o Senhor, ele foi ter com eles. O Senhor Jesus foi atrás dos discípulos. Ele foi. Só que ele foi fazendo o inexplicável, o impossível. Ele foi ali andando por cima das águas. Quando os discípulos viram aquilo que não era normal para eles se assustaram, eles começaram a gritar achando que era um fantasma, porque não é normal você ver uma pessoa andando sobre as águas. Você vai falar o quê? É um espírito, não é? E eles vendo aquilo ali, eles começaram a gritar. Só que Jesus disse, não temas, sou eu. Tem determinados momentos da nossa vida que nós estamos assim, gritando, né? Estamos aflitos. Aí o Senhor Jesus, ele vem e fala, ó, não temas, tem de bom ânimo, ou seja, tenha coragem, tenha fé, acredite. E quando Jesus diz, tem de bom ânimo, Pedro, ele diz, né, se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. E a resposta de Jesus é clara, é imediata. Jesus fala para ele o seguinte, vem. E ele, sem pensar duas vezes, ele desce do barco e começa a andar também sobre as águas. Só que a Bíblia também diz que, reparando, porém, na força do vento, é o que muitas vezes eu e você, nós fazemos. Eu estou aqui, ó, no alto do monte, vou até me levantar aqui, estou sentado aqui numa pedra aqui, ó. Como você pode ver, eu estava sentado aqui numa pedra aqui. Eu estou aqui no alto do monte aqui, ó, e tá ventando aqui, né? Só que eu não posso parar para reparar a força do vento, porque se eu for reparar a força do vento, nada acontece na minha ou na sua, na nossa vida. Nós não podemos parar para reparar isso. Nós temos que olhar para o Senhor. Nós temos que olhar para Deus. Porque Deus, Ele é quem a tudo governa. Esse vento que outrora nós não vemos, mas sentimos, o próprio Deus o governa.
É Deus quem manda nele. E aqui, ó, olha para você ver que coisa linda isso aqui, ó. Que é um monte, ó. Olha aí. Nós estamos no alto do monte aqui, em Salinas, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor, Ele há de responder a nossa oração, porque tudo que nós fazemos para Deus tem resposta. Tudo que colocamos na mão de Deus, Deus nos responde. Deus, Ele sempre surpreende aqueles que são seus, né? E para você ver, Pedro, ele reparou na força do vento, e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Quando a gente para de olhar para Deus, olhar para o Senhor, e ficamos reparando a força do vento, a gente afunda. Quando a gente para de olhar para Deus e começa a olhar a vida do vizinho, a vida do irmão, a gente começa a afundar. Então começa a olhar para Jesus. Olha para o alvo. Olha para o Senhor, pois Ele está pronto. Ele está, como diz a palavra, e prontamente Jesus estendeu a mão, ou seja, Jesus já estava pronto para socorrer. O Senhor, Ele está pronto para socorrer a mim, socorrer o Senhor, socorrer a senhora. Mas cabe a nós tomar essa decisão. Cabe a nós tomar essa iniciativa e buscar ao Senhor. Pedro, quando Jesus disse não temas, ele foi o primeiro, ele disse: és tu, Senhor, me manda ir ter contigo. Eu quero viver essa experiência também. E ele foi. Os demais discípulos podem até dizer: ah, mas você afundou, ah, você caiu. Mas ele pode dizer: eu andei sobre as águas com o Mestre. Olha o privilégio, né? Você pode até ouvir isso das pessoas: o que você está indo fazer na igreja? O que você vai fazer no monte? O que você vai fazer sozinho no monte? Vou falar com Deus, vou buscar Deus, vou buscar o milagre vindo da parte de Deus. E quando as pessoas verem o milagre na sua vida, elas vão ter que dizer que verdadeiramente Deus está com você. Eu creio que Deus está conosco. Você que está nos acompanhando aqui pelo canal no YouTube, ou você que está vendo pelo Facebook, pelas redes sociais, tenha certeza de uma coisa: Deus, Ele chama você para viver o sobrenatural. Deus chamou Pedro para andar sobre as águas. E Deus está chamando você hoje. Vem, venha sem medo. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Deixa Ele tomar conta, pois Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Entrega na mão de Deus, nas mãos do Senhor, porque Ele está pronto. Jesus está pronto. Se você chegar a cair, se você chegar a afundar, Jesus está pronto para te socorrer, para te estender a mão e te levantar, para fazer você andar sobre as águas junto com Ele. Agora, se você não estiver com Jesus, quando você afundar, irmão, e não tiver ninguém para te socorrer, às vezes você pode até morrer, né? Porque o ser humano é assim. Se você caiu, ninguém está ali para te estender a mão para te levantar. Não, pelo contrário, eles querem te ver lá no fundo do poço. Só que o Senhor Jesus não é assim. Ele te estende a mão, Ele te socorre, e Ele vai te socorrer hoje, tá? Aí, ó, o que eu falei do vento. Ó o vento tá aí, e tá forte, né? O vento tá aí, tá forte o vento, ó, 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 tá forte o vento aqui. Viu só? O vento aqui tá forte, tá ventando bastante aqui, graças a Deus. A gente tá aqui no monte aqui, né? Tô no monte, já fizemos a oração, consagramos aqui, né? O suco da uva,
consagramos o azeite, que nós vamos ungir as pessoas com esse azeite abençoado, né? E eu tenho um pouco do azeite que foi ali consagrado pelo nosso apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Francilene. E nós vamos estar ungindo as pessoas também nesse domingo, na mesma fé, na mesma obediência a qual o nosso apóstolo está. Serão 91 minutos de reunião, 91 minutos, representando o Salmo 91, o Salmo do esconderijo do Altíssimo, o Salmo que é completo, né? E temos a certeza absoluta que praga nenhuma vai chegar ali na sua tenda. Vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém o Senhor, a Senhora não serão atingidos. E os anjos do Senhor vão estar te guardando. Os anjos do Senhor vão te guardar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E você que é aqui de Salinas, eu espero por você, tá bom? Salinas, neste domingo, 8 horas da manhã e 19 horas. Lá em Josenópolis, às 14 horas, 2 horas da tarde, eu vou estar lá com todos os senhores, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Já acompanha a gente aí, deixa o like que você gostou, pro canal aí poder crescer, compartilha, tá bom? Com as demais pessoas, em nome de Jesus. E que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. E ela está pronta para te socorrer. Deus abençoe.